E aí, moçada, beleza? Giovanni aqui, então, dando sequência a esse capítulo que fala de saúde pública. E hoje vamos falar de fungos. Depois teremos uma aula falando de doenças causadas por fungos. E é lógico, né, que vai ter aquele macete esperto aí para ajudar vocês. Vamos lá, então. Quem são os fungos, né? Lembrando que nós temos um reino que é o reino dos fungos. Um reino só para os fungos, né? E aqui a gente vê que tem fungos aí belíssimos. Importante dizer que tem fungos que são multicelulares, ou seja, são formados por várias células, inclusive formando esse corpo de frutificação. Muitas vezes aí o cogumelo, né? Tem a orelha de pau também, tem os cogumelos, formam um corpo de frutificação. Mas eu preciso dizer para vocês que existem fungos que são unicelulares, formados por uma única célula, nesse caso daí microscópico. Então, vamos dar uma olhada aqui então com relação a esse estudo dos fungos. Eu tenho alguns amigos que são especialistas em fungos e esses meus amigos, então, eles são micólogos. O prefixo mico está associado a fungo. Então, existe uma ciência, né, dentro da biologia, o ramo que estuda, né, os fungos é chamado de micologia. De repente, se você gostar desse assunto e falar, caramba, eu quero estudar os fungos, né, você vai ser micólogo, né? Os fungos, eles são muito importantes aí para a natureza. Às vezes tem gente que fala, para que serve fungo? Só para formar o mofo, o bolor. Não, mas fungo tem importância, gente. Para você pensar aí, para você fazer um pão, você precisa usar um fermento biológico. E o fermento biológico tem ali um fungo importante. Para produzir cachaça, vinho, cerveja, usa fungo. Então o fungo tem uma importância industrial muito grande aí na fermentação, formando ali, né, bebidas alcoólicas. Então tem aí importância para essa indústria. Nós temos aqui então os fungos mais conhecidos. Os mais conhecidos são os cogumelos, nós temos os mofos, os bolores. Ai, professor, por que acontece isso nos frutos, né? Por que acontece isso aqui no pão? Tem lá, né, o bolor do pão. Acontece, gente, porque o ar está contaminado, né? Onde que está esse fungo, professor? Está no ar. O ar está contaminado. Então, quando você deixa um alimento exposto ao ar, esses esporos de fungos podem contaminar então esse alimento. Se você não quer que esse alimento seja contaminado, então você vai embalar, você vai colocar na geladeira, você vai colocar ele num recipiente que ele fique livre de contato com o ar, porque se você deixar ele em contato com o ar, ele contamina e ele pode então ali acabar desenvolvendo o fungo nesse alimento. Organização corporal. Como que é um fungo? Então você já sabe, deixa eu só voltar aqui, ó, que tem fungos que são unicelulares, que são as leveduras, certo? Mas vamos falar da organização corporal aí de fungos, que são fungos formados por várias células, né? Os fungos multicelulares. Então vamos pensar aqui na estrutura de um cogumelo. Se eu pegar a estrutura de um cogumelo, o que ele tem? Ah, professor, ele tem raiz. Não, não é raiz, gente. Isso daqui é o que nós chamamos de hifas. O que são hifas? Hifas são filamentos. Então você vê aqui filamentos que muitas vezes são septados, pode ter septo. E essas hifas, então, elas são filamentos que às vezes apresentam ali núcleos duplicados, então pode ter dois núcleos e você vai ter aqui então hifas dicarióticas com dois núcleos ou hifas monocarióticas com apenas um núcleo em cada estrutura celular. Beleza? Essas hifas, gente, então não são raízes, são filamentos de fungos que se juntam, formando uma estrutura chamada micélio. O micélio não é um tecido, cuidado, né? O micélio é um falso tecido, ele não é um tecido verdadeiro. Então o que a gente chama de micélio? É um conjunto de hifas. O que é o micélio? Conjunto de hifas. Legal? Então essa seria a estrutura de um fungo aí, formado por várias células, né? Então forma ali o que a gente chama de corpo de frutificação. Quando eu falar corpo de frutificação, estou falando da estrutura aqui do cogumelo, por exemplo. Com relação à nutrição, cuidado que nenhum fungo produz seu próprio alimento. Todos os fungos são heterotróficos por absorção, ou seja, nenhum fungo faz fotossíntese. Isso é pegadinha, né? Então o fungo não faz fotossíntese, os fungos são heterotróficos por absorção. Heterotróficos, vamos traduzir essa palavra? Trófos do latim quer dizer alimento. Hetero significa que eles não produzem o próprio alimento, eles precisam consumir um alimento já pronto. E como que eles consomem? Eles ingerem? Não, eles não ingerem, eles absorvem, certo? É bem interessante, gente, porque eles crescem sobre uma fonte de alimento. Vamos imaginar que eu sou um fungo e eu estou aqui em cima de um fruto, por exemplo, né? De uma laranja ou de um pão. Então ele cresce sobre a fonte de alimento, ele libera enzima digestiva,
Então ele vai liberar a enzima digestiva, a digestão acontece fora do corpo do fungo e ele vai absorver esses nutrientes. Então a gente diz que ele vai liberar então essas enzimas, o micélio, que é o falso tecido, libera enzimas, e as hifas absorvem o produto da digestão. Essa digestão acontece fora do corpo, é uma digestão extracorpórea e depois ele vai absorver esse produto da digestão. A gente diz, né, então, que os fungos eles fazem um processo importante na natureza que é a decomposição. E essa decomposição, então, a gente pode denominar aí como saprofagia. Legal? O que mais que é importante? Eles têm uma reserva energética que é a mesma reserva energética que nós temos, que os animais têm, que é a reserva energética de glicogênio. Professor, o que é glicogênio? Quando você ingere muito açúcar, quando você ingere muita glicose, o nosso corpo ele armazena o excesso dessa glicose na forma de glicogênio. Agora, se eu ingerir muita glicose mesmo, um pouco dessa glicose pode ser transformada em gordura, né? Mas até certo momento ele armazena então na forma de glicogênio nos seus músculos e no seu fígado. Com relação, né, aos grupos que eu preciso estudar aqui, quais grupos são importantes? Nós temos o primeiro grupo, que é chamado de ascomicetos ou ascomicota. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar. Quem são os ascomicetos? Os ascomicetos, você tem aqui, olha só, as leveduras. Essa imagem aqui é uma imagem microscópica, então você está vendo aqui uma levedura. Professor, o que está acontecendo aqui nessa levedura? Ela está sofrendo aqui um brotamento, gente. Então, ela está formando uma nova célulazinha, uma nova levedura. Então, os ascomicetos geralmente apresentam ascos, né, que são bolsas de esporos. Alguns apresentam corpo de frutificação. O que é o corpo de frutificação? É o próprio cogumelo, né? Aqui na tela você está vendo o Saccharomyces cerevisiae. Eu gostaria que você anotasse esse nome. Tá? Isso aqui eu acho que é importante. Por quê? O Saccharomyces cerevisiae, que é esse fungo aqui, ó, que é uma levedura, ele tem uma importância muito grande aí no seu cotidiano, porque o Saccharomyces cerevisiae é ele que é utilizado como fermento biológico para o pão crescer. Então, quando você usa lá um fermento de pão, por que o pão cresce? Porque o Saccharomyces cerevisiae, ele fermenta a massa, liberando o gás carbônico. Conforme ele vai liberando o gás carbônico, o pão cresce. Então, esse fungo aqui ele é bem importante. Temos o Morchella esculenta, que é um fungo aí também importante, está associado aí às trufas, né? Então, Morchella esculenta, também um fungo comestível, tem um valor comercial bem importante. E temos aqui o Penicillium. Esse Penicillium, gente, é o fungo que foi estudado, né, onde eles descobriram o primeiro antibiótico ali, a penicilina. Então aqui o Penicillium desse gênero, né, Penicillium notatum, também faz parte desse grupo aqui dos ascomicetos. Aí o segundo grupo forma aí o que a gente chama de Basidiomycetos, os Basidiomycetos ou Basidiomycota. Então você tem aqui os cogumelos, tem aqui orelha de pau. Nossa, professor, parece uma orelha mesmo. Sim, por isso que é chamado de orelha de pau, né? Os cogumelos aí. Esses formam basídeos, origem, né, dos esporos, a partir dos basídeos, a gente chama de basidiósporos, esses esporos. Eles têm o corpo de frutificação. Muitos desses cogumelos, eles podem produzir uma substância alucinógena, euvignomos, né? Então eles podem produzir uma substância alucinógena, e essa substância alucinógena pode causar, inclusive, a morte de uma pessoa. Todo o veneno depende da dose, né? Então é lógico, né? Tem pessoas que falam aí com relação a ingerir um cogumelo, comer um cogumelo, fazer um chá de cogumelo e podem morrer devido a uma toxina que a gente tem, né? Que a gente tem não, mas que a gente encontra nesses cogumelos, em alguns desses cogumelos. Com corpo de frutificação elaborado, que é o basidiocarpo, o corpo de frutificação é o próprio cogumelo. Então temos os cogumelos e temos a orelha de pau. A orelha de pau ela cresce sobre troncos de árvores. O próximo grupo, gente, é o grupo dos zigomicetos, ou zigomicota. Aqui você vai ter, né, o que a gente chama de mofos, tá? Aí o bolor negro do pão. Então, o bolor negro do pão ou as micorrizas fazem parte, então, desse grupo aqui, os zigomicetos. Antigamente, eles eram classificados em ficomicetos. Eles não formam corpo de frutificação, então você não vai ver um cogumelo aqui, né? Tem esporos ali que a gente chama de zigósporos. Então você tem, né, nesse grupo aí, o bolor negro do pão, aquele bolor que forma ali em cima do pão, ou as micorrizas que a gente vai ver na sequência. O que é uma micorriza? O prefixo mico está associado a fungo. Rhiza é raiz, então é uma associação entre fungos e raízes de plantas que a gente chama de micorriza. Vai ser assunto
da nossa segunda aula, aí, quando falar também de doenças e importância dos fungos. E o último grupo, gente, nós temos os deuteromicetos, ou deuteromicota. É um grupo, na verdade, que ele deixou de existir pela nova classificação, não tem nenhuma forma de reprodução sexuada conhecida. Aqui nós temos o Aspergillus, o Aspergillus flavus, e nós temos o Candida albicans. Esse Aspergillus flavus, ele pode ser encontrado aí no amendoim. Inclusive, ele produz uma toxina cancerígena, certo? Essa aflatoxina é uma toxina cancerígena. Então, toda vez que você for comer um amendoim, é importante você ver se o amendoim ele está, né, bem de boa qualidade. Geralmente, quando você compra esse amendoim em saquinhos, né, já fechados, bem vedados, não tem problema. Mas quando você compra aquele amendoim in natura, natural, é importante ver se ele não está mofado, se não tem ali, né, a presença de algum fungo. Então, se estiver presente o fungo, pode estar presente ali a toxina. Daí tem gente que fala assim, ah, mas eu vou torrar esse amendoim. Quando você torra um amendoim, você mata o fungo, mas você não elimina a toxina. Então não adianta torrar, né? O problema não é o fungo, o problema é a toxina que o fungo libera. Esse seria então o Aspergillus flavus, que pode ser encontrado no amendoim, e o Candida albicans, que é um fungo que causa aí a candidíase. O Candida albicans, gente, é um fungo que ele faz parte da microbiota vaginal. É um fungo que naturalmente existe na vagina. Então, mas toda mulher tem? Toda mulher tem, então, esse fungo na vagina. O que ele pode causar a candidíase é quando ele se prolifera demais. Daí pode causar ali corrimento vaginal. Então, por isso que a Candida albicans não é considerada uma doença sexualmente transmissível, porque esse fungo ele faz parte da microbiota vaginal naturalmente. Tá? O problema é quando ele prolifera, quando ele se multiplica em excesso, daí ele pode causar coceira, pode causar ali vermelhidão, né? Desconforto e corrimento. Então, Candida albicans é um fungo aí importante, né, pra gente. Legal, gente? Então, fechamos assim as características dos fungos, falamos dos grupos e na próxima aula falamos da importância e das doenças causadas por fungos. Até mais, paramos por aqui essa aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.